Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso devocional no livro de Esther. Fiz algumas anotações aqui, porque antes de a gente falar de Esther, a gente vai falar um pouco da introdução, né, da vida dela, porque Esther, o livro de Esther é um livro que, na verdade, o cristianismo em si não dá tanto valor, né? Ela é mais valorizado pelos judeus, por causa da festa de Purim. Na festa de Purim, eles leem o livro de Esther. Então, se você quer aprender mais um pouquinho sobre a vida de Esther, sobre essa história, porque que conta uma história. Alguns estudiosos acreditam que esse livro é um livro que conta um romance, né? Mas nós sabemos bem que não é isso. O livro de Esther ele foi escrito depois do livro de Neemias, mas na verdade esse evento aconteceu antes do livro de Neemias, né? Antes da volta, né, do povo, né? Esther ela possibilitou, né, o casamento como se fosse emprestada, né, para um casamento. Ela poderia não ter entrado em cena, não poderia não ter optado em não cumprir com seu propósito, mas ela salvou os judeus de um grande massacre. E os judeus, eles têm algo especial nesse sentido de reconhecer e de honrar com a sua história, honrar as pessoas pelas suas datas, né? Inclusive eles honram a sua comunidade em épocas de aniversário. Então é muito interessante. Mas esse livro de Esther, no cristianismo mesmo, se fala pouco, né? Algumas igrejas, né, ainda se fala, mas toda mulher que está escrita na Bíblia, ela teve uma história impactante. Então alguns não entendem por que esse livro entrou no cânon bíblico, mas ele entrou. E ele não está em nenhum cânon do mar morto, ele não está também figurado nos rolos, né? Os rolos é a Torá. Então esse livro ele não tem o nome de Deus nele escrito, mas ele tem uma grande história, uma história de uma mudança de uma nação. E Esther foi essa mulher que conseguiu, né? Para a gente entender que nós como mulheres, nós temos a possibilidade de mudar a história de um país, a história de uma nação, seja onde quer que você esteja. Se você está em um lugar improvável, um lugar que jamais você conseguiria, né, ter essa possibilidade. Mas Esther, ela não tinha pai nem mãe, ela era órfã e ela conseguiu mudar a história de uma nação, o decreto de uma nação. Então a gente vai começar por Esther 1, capítulo 1. Esse capítulo 1, ele tem 22 versículos. Então eu vou passar um pouco da introdução do livro para a gente entender quem é Esther, de onde veio Esther, por que essa mulher, por que esse nome, que na verdade o nome dela não era esse. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dela, sobre quem ela era, sobre o que ela fez, o que levou ela aí a um lugar que muitos poderiam dizer que jamais era possível. E ela nos ensina uma grande lição, que é entender que temos um propósito a cumprir, seja onde for, mas nós temos um propósito a ser cumprido na terra. Esther, ela foi uma mulher que teve uma força, né? E cada mulher da Bíblia tem uma história, tem um ensinamento para as nossas vidas. Algumas nos ensinam o lado ruim e outras os lados bons, mas mesmo diante dos ruins nós entendemos que há uma história que pode ser mudada na nossa história através da vida delas. E Esther é totalmente diferente do que nós aprendemos, né, de Ruth. Ruth tem outras qualidades, outros propósitos, né? Então cada um se identifica com uma mulher,
Então, alguns vão se identificar com Ruth, outros com Esté, outros com Maria, outros com as mulheres que estão aqui na Bíblia. Tem tantas mulheres que a gente nunca nem ouviu falar na Bíblia, mas que tiveram uma história extraordinária. E provavelmente a gente vai fazer depois uma viagem, né, sobre essas mulheres, para a gente entender quem somos cada uma delas, né, nos identificar com algo nessas mulheres. Vamos orar para a gente agradecer o Senhor. Pai, nós te convidamos, Senhor, seja bem-vindo à nossa live hoje, seja bem-vindo ao nosso dia. Nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento, Senhor. Hoje iniciamos, ó Deus, a nossa leitura do livro de Esté. E queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos revele o oculto e o escondido por trás da letra nesse livro. Que venhamos aprender algo profundo para transformar as nossas vidas nesse livro. Que venhamos, ó Deus, saber quem somos, entender os nossos propósitos, entender que os lugares onde nós estamos, os nomes que carregamos fazem toda a diferença. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado, guardado a nossa família. Senhor, eu te agradeço por cada vida, Deus, que tem ouvido uma palavra. E que esse novo tempo, Senhor, desse livro de Esté, não venha a ser um tempo passado, mas venha a ser um tempo diferente. Que as mulheres, ao entrarem aqui, que sejam impactadas por uma história não minha, mas uma história de uma mulher que mudou e transformou e salvou uma nação. Que possamos, ó Deus, não ser egoísta, mas poder, Deus, entender o nosso propósito. Pai, nós te agradecemos por cada vida, por cada família, por cada pessoa que passar por aqui, Senhor. Que eles venham ser transformados através da tua palavra, que eles venham receber algo novo, Senhor. Derrama um vinho novo sobre as nossas vidas. Tira o velho, Senhor, porque nós ouvimos tantas histórias e as histórias que ouvimos vão ficando velhas. Nós queremos algo novo na tua palavra. Que o Senhor venha nos entregar algo novo na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque assim como o Senhor fez na vida de Esté, o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Então, Pai, que ao decorrer da leitura desse livro, nós possamos ser transformados assim como Esté foi transformada. Senhor, faz uma mudança em nossa vida assim como o Senhor fez na vida de Esté. Senhor, nos direciona nesse livro. Nos leva a um outro nível, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha estar presente, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, porque a Tua palavra diz que Ele faz isso. Então, Pai, consagro, Pai, esse novo tempo a Ti, porque a Tua palavra também diz que se nós consagrarmos os planos a Ti, todas as nossas coisas serão bem-sucedidas. Então, Pai, eu consagro a Ti, que o Senhor envie quem necessita verdadeiramente ouvir uma palavra de transformação. Não, Senhor, curiosos, porque os curiosos eles criticam, mas aqueles que necessitam ouvir algo novo de Ti, eles ouvirão e serão transformados. Que a luz do Teu Espírito ilumine o nosso espírito, para receber, Senhor, o alimento todos os dias, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nos revela, abre os nossos olhos espirituais para que possamos se revelado a nós as maravilhas que há na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esté, a história de Esté, ela foi uma jovem judia que substituiu a rainha Vasti, a rainha, e se tornou rainha do rei Assuero, do rei persa Assuero. Então, o primeiro capítulo de Esté vai contar um pouco dessa história, desse contexto. Quem era Esté, o que se sucedeu. Na época de Assuero, ele reinou por 27 províncias.
27 governos. Essas províncias que ele fala aqui, 27 governos. Alguns dizem que foi 29, mas aqui está escrito 27. Aí nós vamos aqui ver na história de Esther também as circunstâncias históricas, porque esse livro aconteceu no período de Purim, né? Na festa de Purim, uma festa judaica, onde eles comemoram esse momento histórico do livro de Esther. Eles leem o livro de Esther, tem uma festividade que eles fazem porque eles dizem que esse período do Purim é um período onde há muitos milagres, onde acontece o mover de Deus e Deus faz milagres. E ela também é uma heroína judia, né? Uma mulher judia que se tornou uma heroína. E não existia possibilidade dessa mulher ser essa heroína. Embora não tenha o nome de Deus nesse livro, não é citado esse livro, o nome de Esther, nem uma vez no Novo Testamento. Ele é de grande popularidade entre os judeus. Lutero, ele emitiu esse desejo de que ele fosse escrito no Novo Testamento, fosse canonizado no Novo Testamento. Mas quem fez o canon do Novo Testamento não quis inserir, porque entendeu que era um romance. Também ele não é figurado nos rolos, nos manuscritos do Mar Morto, e ele também, sendo assim, ele não leva uma posição, né? Uma posição de curiosidade dentro dos livros. Mas o judaísmo, ele sempre lhe deu um grande valor. Ele dá um grande valor a essa história, e sempre eles falam da história de Esther. E com isso, nos ensina que independente de onde viemos, de quem somos, de onde estamos, de onde veio a nossa história, não importa. Tem pessoas que irão dar valor à sua história, e tem pessoas que jamais vão ouvir a sua história. E não importa a sua história, mas a sua história, ela pode mudar um decreto, a sua história, ela pode mudar uma nação, a sua história, ela pode mudar um país. Então nós, antes de olharmos para a vida de Esther, devemos olhar para a nossa história, buscar a nossa história e entender se ela é uma história que as pessoas valorizam, se é uma história onde as pessoas não ligarão, né? Porque tem pessoas que não vão dar valor à sua história, vão sempre criticar a sua história. Então Esther é uma heroína de uma história de dificuldades, de um momento onde foi decretado a morte de uma nação, de um povo, de uma cultura, de uma história, de um povo escolhido por Deus. Então Esther foi essa mulher que mudou esse decreto. E nós temos que entender que nós somos uma heroína em tempos, né? Em tempos de dificuldades, em tempos de tribulações. Nós somos heroínas em certas dificuldades que enfrentamos, em certas dificuldades que enxergamos na vida do outro, em certas dificuldades que enxergamos na nossa família, na nossa comunidade. Nós somos essa heroína. Às vezes, nós nos colocamos como pequenos demais para mudar uma história, porque nós achamos sempre que uma andorinha só não faz verão. Claro que se você tiver um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas para estar com você, essa história vai ser mudada mais rapidamente. Mas essa mulher, ela teve a possibilidade de ela sozinha fazer com que uma nação inteira se voltasse para mudar um decreto de morte de seu povo. Então ela foi uma heroína, e nós somos essa heroína. Devemos olhar para Esther aqui como algo que nós podemos fazer
por alguém, pelo nosso povo, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa nação, pelo nosso país. Sempre haverá uma Esther em algum lugar. Seja em que geografia estejamos, sempre vai existir uma Esther. O nome de Esther, no original hebraico, ele é Hadassah e significa murta. O que é murta? Murta é uma planta. Então, Esther foi um nome dado, né, pelo povo persa, que foi dado no harém do rei, e é possível que ele esteja ligado a Ista, o nome de uma deusa babilônica. Alguns dizem que é uma estrela que chama Vênus. Pode ter sido uma imitação do seu nome verdadeiro hebraico. Faz também parte, ela faz a parte da tribo de Benjamim. Ela era órfã, adotada pelo seu primo. Esther ficou em uma posição de interceder pelo seu povo. Então, Esther aqui foi uma intercessora do seu povo. Que eu acho que a posição mais difícil de servir é a intercessão. Interceder por algo tão grandioso, né? Por uma nação inteira. Ela intercedeu pelo seu povo, para que seu povo não fosse morto. E aí eu vou ler aqui o capítulo 1 para a gente ir lendo e eu depois comento alguma coisa. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susa, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Médio, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Verso 5. E acabando a todo o povo que se achava na fortaleza, a todo o povo que se achava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. No verso 4, aqui no verso 3, ele fez um banquete para príncipes, para os seus servos, e ele fez um banquete tão grande que ele convidou a Pérsia inteira, a Médio Pérsia, e ele convidou os poderosos, os ricos, né? Os príncipes, os nobres da província. Então ele queria mostrar sua glória, mostrar suas riquezas, o seu reino. Ele queria esbanjar. Então, quando ele começou a mostrar o esplendor dessa grande grandeza, ele levou 6 meses em uma festa. Ele deu uma festa para esse povo por 6 meses. Pensa, durante 6 meses, uma festa dia e noite. E aí, quando ele fez esse banquete, ele chama, depois de 6 meses, depois de 180 dias, ele chama o povo que se achava na fortaleza. O povo que morava naquele lugar, no reino dele, naquele ambiente onde ele morava. Então, ele chama o povo maior e o menor. Quem? A cidade inteira. Ele chamou o povão para participar dessa festa, onde estavam ali os príncipes, os nobres e todas essas províncias. Então, por 7 dias, ele dá esse banquete ao povão junto com o povo grande. As tapeçarias de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordão de linho fino e púrpura,
e argola de prata, e colunas de mármores, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. Aqui ele está colocando como foi feita essa festa, como era esse ambiente. Então, nesse ambiente havia essa tapeçaria, que eram de panos brancos, verdes e azuis. E tinham pendentes, né, de cordões de linho fino, púrpura, argola de prata, colunas de mármores, os leitos de ouro e prata, onde eles se deitavam, eram de ouro e prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a sua generosidade do rei. Ele era tão generoso que ele quis dar essa festa por 6 meses, esses nobres, esses príncipes. Ele quis dar esse banquete, chamar esses servos, os poderosos, aqueles que serviam no seu reino. E depois, por mais 7 dias, depois de 6 meses, ele dá uma festa pro povão e diz que pode beber à vontade, pode beber. E o beber era por lei. Então existia uma lei que tinham que beber o vinho. Você não podia ir na festa do rei sem não beber o vinho, sem constrangimento. Então não tinha que ter constrangimento para beber o vinho, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então aqui existia dois banquetes. A Vasti fez um outro banquete separado para essas mulheres que moravam na casa real do rei Assuero. Então essas mulheres que a rainha fez, ela fez para as mulheres desses nobres, desses príncipes, essas mulheres que estavam na casa real. Então ela fez esse banquete também. Se nós formos olhar para o lado espiritual da coisa, vamos entender o quê? Que aqui está falando sobre a tapeçaria, né? Está falando sobre um trono. Está falando, parece, se você parar para analisar, fica parecendo a forma com que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Isso é o que eu estou entendendo, tá, gente? Estou falando que, mas a parte espiritual dá para entender isso. Então, que aqui existia os leitos de ouro e prata, porque aqui tem uma parte escatológica também nesse livro de Esther. Davam-se de beber em copos de ouro, e esses copos eram diferentes uns dos outros. Então aqui representa também as taças, né, em Apocalipse. Essa lei de beber o vinho, né, tinha que beber o vinho. O rei dava com generosidade, e era uma lei, e não tinha que haver constrangimento em beber o vinho. Aqui está representando uma ceia, né, um banquete de uma ceia. E aqui existem os oficiais da casa dele, conforme a vontade deles. Oficiais, quem são os oficiais? Os escolhidos. E aí a rainha Vasti também deu esse banquete a essas mulheres. No verso 10, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bezitã, Arbonã, Bigtã, Abagtá, Zetá e Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença de Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Então
deixar claro aqui que a rainha Vasti era uma mulher muito bonita, deixando claro também que toda vez que a Bíblia fala de uma mulher, está falando de uma igreja. Então, Esther, que representava uma igreja, e Vasti uma outra igreja. Então, na presença do rei, somente com a sua coroa real. Então, o que ele queria aqui? Que Vasti viesse somente com a coroa na cabeça, para se mostrar para aquele povo, para mostrar a sua beleza, né? Então, ele queria realmente que Vasti viesse fazer um desfile ali no meio daquele povo, somente com uma coroa na cabeça, pelada mesmo, sem nada. Então, a Vasti, né? Porém, a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei. Ela se recusa a fazer aquele ato, porque aqui ele estava bêbado, ele já estava há muito tempo bebendo, então ele estava alegre, né? Então estava fora de si. Então, a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então, o rei aqui ficou com tanta raiva, porque Vasti não foi até a sua presença fazer o que ele queria. Ele ficou irado. Então, perguntou o rei aos seus sábios, os conselheiros, que entendiam dos tempos e porque assim se tratavam os negócios do rei. Então, tudo o que ele ia fazer, ele consultava os sábios e os conselheiros. Na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam como principal do reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parece ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então aqui está falando de um reino. Então eles estavam revogando, né, editando um decreto real, escrevendo novamente as leis, para que fosse lançado fora da presença do rei Vasti, essa igreja, né, fosse lançada fora da presença do rei. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e o fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, e a cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Aleluia, louvado seja Deus.
Então ele mandou cartas em cada país, conforme a língua que eles falavam, cada povo, em cada língua que eles falavam, para que fosse decretado a saída da Vasti, né? Que Vasti fosse removida da presença do rei Assuero e que o reino de Vasti, o reino que ela tinha conquistado, a coroa que ela tinha conquistado, fosse dado a outra mulher. Então ele pediu conselho a esses homens, porque naquela época eles tinham os conselheiros, aqui fala dos principais conselheiros que ele tinha. Então ele se reunia ali, pegava os conselhos daqueles homens e via o que era mais sábio e colocava em prática. E a palavra já diz, é um conselho, né? Eles pediam ajuda de pessoas que estavam de fora, que enxergavam de uma forma diferente, para que eles viessem orientar no que seria melhor a opção. Então eles dizem para que se ele não fizesse aquilo, as mulheres iriam se revoltar contra os seus maridos e que não iriam mais obedecer aos seus maridos, que elas ia formar ali uma confusão entre as mulheres, porque ia mudar uma lei. Então o rei acha bom esse conselho e ele coloca em prática. Então ele envia essas cartas para que todos saibam que Vasti vai sair fora do reino. Então, aqui nesse momento, ele está furioso com Vasti, ele está com raiva de Vasti. Então aqui ele vai revogar essa lei, mas a gente vai ver mais para frente que ainda demora um tempo para que Vasti saia desse reino, porque existe um tempo, né, para todas as coisas. E aqui Vasti reinou por um tempo. Se você for realmente observar os tempos, né, ela não foi logo, casou com o rei Assuero e logo ele colocou ela para fora. Não. Ela teve aqui um casamento, né, ela casou com o rei Assuero, mas aí, ó, ele já estava reinando, né, casado com ela há 3 anos. Aí ele decide dar essa festa de comemoração pelas conquistas as quais ele tinha conseguido, que era esses 27 governos. E daí ele começa a beber muito, dá bebida para todo mundo. Ele fala para não conter a bebida, para que as pessoas bebam à vontade, sem constrangimento, que elas bebam até dizer que não aguenta mais, ou até ficar bêbada realmente, alegre. Então ele começa a se alegrar demais, porque fazia muitos dias que só estava no vinho, bebendo e se alegrando. E ali ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo em poder, foi se sentindo poderoso, porque depois de 6 meses, você dando uma festa dia e noite, você imagina o poder desse rei. Ele estava há 6 meses dando uma festa a um povo nobre, a príncipes, né, aos reinos, às províncias, e depois de 6 meses ele decide dar uma festa, juntar o povão com a nobreza. Então ele chama a cidade inteira para o seu palácio e diz: pode deixar beber à vontade, comer à vontade. Então esse povo começa a beber por mais 7 dias. Então, escatologicamente, esse livro de Esther tem uma história aqui envolvida, né? Se a gente for colocar escatologicamente, nós vamos ver as 7 taças, nós vamos ver aqui os 7 dias, os 6 meses durante a trombeta vai tocar. Então a gente vai ver aqui uma história de que aqui era um decreto onde o povo iria ser destituído, ia morrer a nação, ia morrer o povo escolhido de Deus, ia morrer aqui. A história iria acabar aqui no livro de Esther. Mas Deus, ele tinha um propósito maior de nos alcançar. Então, ele mudou os decretos através da vida de Esther. Então, às vezes a gente é escolhido para alguns ambientes, alguns lugares, para servir a algumas situações, a fazer algumas coisas, e nós não entendemos
porque somos escolhidos para fazer aquilo, ou porque somos eliminados daquilo, ou porque saímos daquele contexto, ou porque entramos em outro contexto, ou porque ouvimos alguma coisa diferente. Então, nós devemos entender cada propósito, que tudo que nós se propomos a fazer, aonde nós formos, ali vai ter um lugar onde você vai estar, uma geografia, ali vai ter uma história, ali vai ter um propósito a ser cumprido, ali vai ter conexões com pessoas. Então Esther nos dá uma lição. Ela esperou o momento certo, ela não abriu a boca, e em nenhum momento no primeiro capítulo aparece aqui Esther, né? Por enquanto Esther ainda está guardadinha, escondida, está escondida. Então depois é que vai vir a Esther. E aqui ainda vai muito tempo, né? A gente vai ver o contexto de toda essa história. E nós vamos amanhã para o capítulo 2. E convide alguém, uma mulher que se identifique ou que queira saber um pouco mais da história de Esther. Eu tenho certeza que esse livro de Esther nós vamos trazer algo bom para as nossas vidas. Entender que devemos ser uma heroína, né, em tempos de dificuldade, mudar as histórias de dificuldade, mudar os decretos, porque independente de onde somos, de onde viemos, de onde estamos, de quem as pessoas acham que somos, nós devemos entender quem somos e não importa, nós temos uma história, nós temos o poder de mudar um decreto, poder de mudar uma nação. Então precisamos nos colocar dependente de Deus para entender esses propósitos. E que hoje, né, nós iniciamos. Eu queria passar essa introdução porque é importante a gente saber por que esse livro surgiu, por que ele não é tão falado, por que se falam de tantas mulheres e tem algumas que nem se fala e que tiveram uma história tão poderosa. Tem mulheres aqui que eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar, mas que tem uma história tão maravilhosa e nós não nos identificamos porque nunca ouvimos. Então, que você possa entender em que lugar e que contexto da história você está e que contexto da sua história você se encontra. E que decreto você precisa mudar, e que história você precisa mudar, e que povo você precisa estar, né? E onde você está envolvido. Então, que possamos vencer as nossas limitações em achar que só podemos fazer se tivermos um grupo, se tivermos alguém conosco, se tivermos alguém caminhando conosco. Devemos entender que nosso propósito é a gente que cumpre. Deus abençoe cada um de vocês que vieram. Eu agradeço muito. Deus abençoe. Que você tenha um dia abençoado, iluminado, e que você hoje consiga mudar os decretos da sua vida, né? Seja eles pequenos, grandes, mas que você possa mudar os seus decretos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, 9 horas. Que o Senhor abençoe sua vida e sua casa, sua família, em nome de Jesus.